Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso... Você está ouvindo mais um episódio do Ágora Podcast. Olá, eu sou Carlos Silva e esse é mais um episódio desta temporada do Ágora Podcast, realizado pelo canal Ágora Política, Ciência e Teologia do YouTube. Esse episódio refletirá brevemente o Evangelho do quarto domingo do tempo comum, ano B, Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Se gostar desse episódio, pedimos que você o compartilhe com seus contatos, com seus amigos e que também não se esqueça de dar o seu like. Pedimos também que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Vamos então à leitura do texto do Evangelho deste domingo. Marcos 1, 21 a 28. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntaram uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Eis a nossa reflexão. O texto do Evangelho do domingo passado nos mostrou Jesus, logo após a prisão de João Batista, iniciando seu ministério, pregando o Evangelho de Deus e formando o grupo de seus primeiros discípulos. Com esse grupo já formado, no texto do Evangelho deste domingo, Jesus inicia sua atuação libertadora na cidade de Cafarnaum, numa sinagoga, num dia de sábado. Cafarnaum significa aldeia de Naum, e era uma pequena cidade localizada a noroeste do Mar da Galiléia. Essa cidade ficava na estrada comercial que liga Damasco ao Mediterrâneo, simbolizando assim uma espécie de porta de entrada para o mundo pagão e, dali, o Evangelho deveria se expandir pelo mundo afora. Conforme nos dizem os Evangelhos sinóticos, ou seja, Evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus, é em Cafarnaum que Jesus irá morar ao longo do seu ministério na Galiléia. Alguns de seus discípulos também moravam em Cafarnaum, como Simão, André, Tiago e João. Sinagoga quer dizer assembleia ou reunião. No caso, a assembleia do povo que se reúne, especialmente no sábado, para ouvir e refletir a palavra de Deus. Durante o culto sinagogal, em determinado momento, o presidente concede a palavra a qualquer membro adulto do sexo masculino. Daí o fato, nada estranho, de Jesus falar na sinagoga. Diz o texto que Jesus começou a ensinar e que todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Versículo 22. Mas o que havia de errado nos ensinamentos dos mestres da lei? As duas casas de Deus para os judeus eram o Templo de Jerusalém, onde se realizavam os cultos sacrificais, e as sinagogas espalhadas pelas regiões de Israel, onde se realizavam cultos em torno da palavra de Deus. Portanto, as sinagogas deveriam ser espaços de libertação, reintegração e de cuidado do povo, pois Deus, nos mostra as Escrituras, cuida e ama o seu povo. A imensa maioria daquele povo, porém, vivia em situação muito difícil de empobrecimento, de miséria e opressão. Uma das causas dessa situação de pobreza e miséria da maioria do povo era a cobrança escorchante de impostos e taxas, não só por parte do Império Romano, como também da elite de Israel, que incluía a elite religiosa, representada no texto pelos mestres da lei. Conferir versículo 22.
Os mestres da lei, que também se beneficiavam com essa situação de injustiça, usavam sua autoridade não para libertar e cuidar do povo, mas para desenvolver e incutir no povo a ideologia dominante que mantinha o povo naquela situação de permanente pobreza e miséria. Nada melhor para eles do que assegurar a todos que aquela situação injusta, na cabeça e no coração daquelas pessoas, acontecesse em nome de Deus. Pois Deus não pode ser questionado, e por isso, tudo que supostamente viria dele é justo e bom de alguma forma, mesmo não sendo e mesmo não vindo dele. O espírito mau foi possuído dentro da sinagoga, mostrando comunhão com os mestres da lei. Ao reconhecer Jesus, disse o homem possuído: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Versículo 24. O nós, dito pelo homem possuído, indica toda a estrutura do antirreino montada para explorar e oprimir o povo. Ao agir conforme o reino de Deus, Jesus é reconhecido e rejeitado ferozmente pelos agentes do antirreino, representado no texto, sobretudo pelo espírito mau. Jesus, por meio de suas palavras ditas com autoridade, conferir versículos 22 e 27, liberta o homem do espírito mau e, ao mesmo tempo, denuncia a maldade que possuía e oprimia não só a um homem, mas a todos que, de uma forma ou de outra, aderiam àquele esquema corrompido liderado pelos mestres da lei. Portanto, a autoridade no ensinamento de Jesus residia no fato de que seu ensinamento se transformava em prática concreta de libertação. Não eram palavras vazias. Não havia segundas intenções ou hipocrisia no que ele ensinava. Suas palavras tinham a autoridade dos que fazem o que dizem e o que ensinam. Suas palavras tinham a autoridade e o poder de instaurar o reino de Deus no mundo, pois são palavras de denúncia da opressão e de libertação verdadeira, que, se forem seguidas, transformam as relações das pessoas, que passam a ser relações verdadeiras de irmãs e irmãos, filhas e filhos de um mesmo Deus, que ama e é Pai de todas e de todos. Bem, irmãs e irmãos, por hoje é só. E voltamos a pedir que você compartilhe esse episódio caso tenha gostado, e que se inscreva em nosso canal. E que também não se esqueça de dar o seu like, tá bom? Esperamos por você em nosso próximo episódio. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso... Você ouviu mais um episódio do Ágora Podcast.